Olá, tudo bem, galera? Sou o professor Edson, do Ângulo Sorocaba, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando o conteúdo do nono ano, tá? Fazendo uma introdução à genética. O título é O que herdamos dos nossos pais, tá? É muito comum a gente ir no médico e ele começar a questionar sobre doenças pré-existentes na família. Por exemplo, alguém na família já teve diabetes, pressão alta, ou até coisas do cotidiano. Por que o meu irmão tem um olho claro e eu não tenho? Tudo isso é referenciado, é estudado pela genética, tá? Então, nosso título, que herdamos dos nossos pais, né? Falou de herdar, a gente pensa em hereditariedade. O que seria isso, gente? O conjunto das características que eu herdei do meu pai em conjunto com o que eu herdei com a minha mãe, né? Elas vão se combinar e vão formar o professor Edson aqui, tudo bem? A área que vai estudar isso é a genética. Genética estuda como se combinam as características, como elas são transmitidas e mais ainda, o porquê que algumas aparecem, outras não, né? Eu usei o exemplo de ter olho claro e ter olho escuro, mas a gente pode passar, transcender muito mais. Nossa, na minha família todo mundo é gordinho e eu sou também. Isso é uma tendência de família? Pode ser uma parte da genética também. Tudo bem? Para a gente iniciar isso, a gente precisa entender, né? Falou de genética, estuda as estruturas, né? Estuda como são passadas as características. Preciso entender o que é gene, tá? Genética, estudo do gene. Gene é uma parte do meu DNA. Meu DNA é o conjunto inteiro de características que cada vez que uma célula se duplica, seja na minha pele ou seja produzindo um gameta, ele está me passando um conjunto. Tudo bem? Partes desse conjunto, chamadas de gene, vão levar uma característica. Então eu posso falar que gene é a unidade funcional, né, de hereditariedade. Legal, gente? Vamos dar uma observada no seguinte. Nós humanos, mas isso pode se referir a qualquer ser vivo. Todos os seres vivos vão se reproduzir, vão passar características e eles apresentam, né, esse DNA que é o material genético. Nós humanos, tá? Nosso DNA, ele é dividido em 46 partes, que nós chamamos de cromossomos, tá? Ganhei, vindo do óvulo da minha mãe, 23 partes, ou seja, 23 cromossomos, vindo do meu pai, 23 cromossomos. Quando eu junto isso na fecundação, vai gerar uma célula zigoto com 46 cromossomos. A partir daí, essa começa a se dividir até gerar ali um bebezinho após 9 meses. Tudo bem? Quando eu penso em gene, que parte isso vai entrar? Eu penso que eu tenho 23 cromossomos da minha mãe, 23 do meu pai. Esse 23 é um conjunto inteiro para eu ter as características de um ser humano inteiro. Porém, é interessante para a natureza eu combiná-los, para cada vez eu ter seres diferentes e ter características diferentes. Por exemplo, para algumas doenças, uma pessoa pode ser mais imune ou menos, né? Por que isso? Pela variabilidade das características, variabilidade genética. Tudo bem? Fiz um desenho aqui bem simples, mas simbolizando um cromossomo. Quando eu falo de gene, eu tenho uma partinha, um pedacinho desse cromossomo que vai simbolizar uma característica. Vou chamar ele de gene alelo, porque no cromossomo do meu pai, eu vou ter o mesmo local com o mesmo conjunto de características. Questão é, então quer dizer que eu ganhei do meu pai um conjunto de características que é exatamente igualzinho da minha mãe. Por que eu puxei o nariz do meu pai e a cor do cabelo da minha mãe? Vamos lá. Eu tenho uma unidade, e quando a gente fala unidade funcional, a gente tem que abranger um pouquinho mais. A gente está falando de material químico, tudo bem? Esse material químico, ele vai trabalhar com tal tipo de característica. Comprimento do nariz, largura do nariz, se ele vai produzir mais de um hormônio ou menos de um hormônio, tudo bem? Porém, eu posso ter variações.
Nessas variações eu vou categorizar da seguinte forma. Eu vou ter gene alelo, que eu vou chamar de dominante ou de recessivo. Como isso vai estar funcionando? Um gene alelo dominante, ele não é mais forte ou melhor, ele simplesmente, quando eu recebo ou da minha mãe ou do meu pai, ele vai manifestar essa característica, tá? Quando eu tiver gene alelo, que eu chamo de recessivo, eu vou precisar que esteja vindo do meu pai e da minha mãe. Logo, eu posso falar que gene dominante se expressa sozinho ou em duplicidade. Está vindo só da minha mãe ou só do meu pai, vou apresentar uma característica. O cor do olho escuro, por exemplo, é um gene alelo dominante. Tudo bem? Quando eu falo de recessivo, que é o claro, eu preciso que esteja vindo do pai e da mãe. Tudo bem? Logo, eu uso esse desenho aqui, ó. Gene alelo dominante, gene alelo recessivo. Vai estar trabalhando com a mesma característica, mas de formas alternativas. E a nomenclatura que eu uso é um azão para o dominante e um azinho para o recessivo. Legal, gente? Então, queridos, partindo pela ideia de dominante e recessivo, a gente pode fazer uma segunda classificação, né? Classificação em característica homozigoto, característica heterozigoto, tá? Como que vai funcionar isso? O homo, para a biologia e para outras ciências, sempre vai ser igualdade e o hétero sempre diferenças, tá? Se eu pensar numa característica que para o pai é dominante, para a mãe também é dominante, a hora que eu juntar, eu tenho ali genes, né, alelo idênticos. Tudo bem? Posso dizer então que essa característica no filho, ela é uma característica homozigótica. O mesmo pode acontecer com o recessivo. E daí, vamos fazer aí uma comparação. Por exemplo, cor de olho, de forma muito simples, tá? Só para a gente ter essa introdução, o olho escuro é uma característica dominante, o olho claro é uma característica recessiva, tá? Se eu tenho olho escuro, né? E quando eu produzi o meu gameta, eu passei essa característica do olho escuro, eu estou passando uma característica dominante. A esposa, quando ela passa o óvulo, ela também está passando uma característica da cor do olho. Se ela está passando no óvulo o escuro, os dois, ao se juntar, vão ser iguais. A criança vai ter olho escuro, tá? Posso dizer então que é homozigoto. Se acontece do pai ter olho claro, a mãe ter olho claro, quando passa, junta-se gameta masculino com feminino, os dois ali para a característica de olho, os dois são claros, são iguais, são idênticos. Logo eu uso o termo homozigoto. Agora, vamos aplicar de forma diferente no heterozigoto, tá? Eu tenho um pai de olho escuro. Quando ele produz o gameta, ele está mandando, né, a característica do olho escuro. Tudo bem? A mãe tem olho claro. Quando ela faz o óvulo, ela está mandando a característica do olho claro. Quando se juntam, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o filho com olho escuro, porque a característica escura é dominante, então ela se apresenta sozinha ou em duplicidade. Mas, no genótipo, eu tenho a característica do olho claro. Logo, eu vou chamar de heterozigoto. Tudo bem? Sabendo disso, a gente começa a pensar na seguinte situação. Por que tem um filho que puxou mais uma característica do pai ou da mãe? E daí eu entro aí em dois termos interessantes. Genótipo e fenótipo. Genótipo é meu conjunto inteiro das minhas características herdadas do pai, né? Peguei aqui olho claro do pai, olho escuro da mãe, peguei nariz comprido do pai, nariz curto da mãe e daí por diante. Tá tudo ali no meu genótipo, tá? Quando eu falo de fenótipo, são as características que estão se expressando, né? Na minha família eu tenho mãe, tenho avós com olho claro. O meu olho é escuro, tá? Possivelmente no meu genótipo eu tenho essa característica lá do olho claro, tá? Tá se apresentando? Não. O que está se apresentando é no fenótipo olho escuro. Mas a ação do ambiente.
Um exemplo de uma cicatriz, mudar a coloração do cabelo, né? Não estou herdando isso. Então, genótipo mais as características do ambiente. Legal, galera? Valeu!